Este podcast é uma gentileza da Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Quarta-feira, 27 de abril de 2022. Boas-vindas a você que nos acompanha todos os dias, tanto no Spotify como no nosso canal do YouTube. Hoje, na minha paróquia, tem a missa votiva de São Pio de Pietreutina e temos uma relíquia de 1º grau aqui na igreja. Quero colocar o seu nome, pedindo a intercessão do Padre Pio aí para suas necessidades. Deixe então nos comentários um recadinho até às 5 horas da tarde. A missa começa às 7 da noite. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Imploramos, ó Deus, a vossa clemência, ao recordar cada ano o mistério pascal que renova a dignidade humana e nos traz a esperança da ressurreição. Concedei-nos acolher sempre com amor o que celebramos com fé. Amém. João, capítulo 3, versículos de 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de João é como um tecido feito de 3 fios diferentes, mas muito semelhantes. Os 3 combinam tão bem um com o outro que às vezes você não consegue dizer quando passa de um segmento para o outro. A primeira linha são os fatos e palavras de Jesus, lá do ano 30, preservados por testemunhas oculares que observaram as coisas que Jesus fez e ensinou. O segundo fio são os fatos da vida comunitária. Pela fé em Jesus e convencidas de sua presença entre eles, as comunidades iluminaram seu caminho com as palavras e os gestos de Jesus, o que repercutiu na descrição dos fatos. Por exemplo, o conflito das comunidades com os fariseus, no final do 1º século, marca a maneira de descrever os conflitos de Jesus com os fariseus. O terceiro fio são os comentários feitos pelo próprio evangelista. Em certas passagens, é difícil perceber quando Jesus para de falar e o evangelista começa a tecer seus comentários. O texto do evangelho de hoje, por exemplo, é uma bela e profunda reflexão do evangelista sobre a ação de Jesus. As pessoas dificilmente percebem a diferença entre o falar de Jesus e o falar do evangelista. No entanto, ambos são palavras de Deus. Deus amou o mundo. A palavra mundo é uma das palavras mais frequentes no Evangelho de João, 78 vezes. Tem vários significados. Em primeiro lugar, mundo pode significar a Terra, o espaço habitado pelos seres humanos, ou mesmo o universo criado. Mundo também pode significar as pessoas que habitam esta Terra, toda a humanidade. Também pode significar um grande grupo de pessoas, como quando falamos de todo o mundo. Aqui em nosso texto, a palavra mundo também tem um sentido de humanidade, o ser humano inteiro. Deus ama a humanidade de tal maneira que dá o seu Filho único.
Quem aceita que Deus nos alcança em Jesus já passou pela morte e tem a vida eterna. A imagem de Deus que aparece nos 3 versículos é a de um pai cheio de ternura e não de um juiz severo. Deus envia seu Filho não para julgar e condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. Quem crê em Jesus e o aceita como revelação de Deus não é julgado, porque já é aceito por Deus. E quem não crê em Jesus já está julgado. Ela se exclui. E o evangelista repete o que já disse no prólogo. Muitos não querem aceitar Jesus porque a sua luz revela a maldade que neles existe. Em cada ser humano existe uma semente divina, um traço do Criador. Jesus, revelação do Pai, é uma resposta a este desejo mais profundo do ser humano. Quem quer ser fiel ao que há de mais profundo em si mesmo, aceita Jesus. Outras vezes a palavra mundo significa aquela parte da humanidade que se opõe a Jesus e a sua mensagem. Aí a palavra mundo assume o significado de adversários ou opositores. Este mundo contrário à prática da liberdade de Jesus é comandado pelo adversário, ou Satanás, também chamado de príncipe deste mundo. Representa o Império Romano e, ao mesmo tempo, os líderes dos judeus que estão expulsando os seguidores de Jesus das sinagogas. Este mundo persegue e mata as comunidades, causando tribulações aos fiéis. Jesus os libertará, vencendo o príncipe deste mundo. Então, o mundo significa uma situação de injustiça, de opressão, que gera ódio e perseguição contra as comunidades do discípulo amado. Os perseguidores são sempre aqueles que têm poder, os líderes, tanto do império quanto da sinagoga. Finalmente, todos aqueles que praticam a injustiça usando o próprio nome de Deus para isso, é chamado de gente deste mundo. A esperança que o Evangelho dá às comunidades perseguidas é que Jesus é mais forte do que o mundo. É por isso que ele diz: vocês terão tribulações no mundo, mas tenham fé, eu venci o mundo. Santa Zita, ela nasceu em 1218, perto da cidade de Lucca, e como tantas outras meninas, ela foi colocada para trabalhar em casa de nobres ricos. Era a única forma de uma moça não se tornar um peso para a família pobre e numerosa. Ela não ganharia salário, trabalharia praticamente como uma escrava, mas teria comida, roupa e, quem sabe, até um dote para conseguir um bom casamento, se a família que lhe desse essa acolhida se afeiçoasse a ela. Zita foi empregada doméstica durante 30 anos. A família onde trabalhava não costumava tratar bem seus criados. Era maltratada pelos patrões e pelos demais empregados. Porém, aguentou tudo com humildade e fé, rezando muito e praticando muita caridade. Aliás, foi o que tornou Zita famosa entre os pobres, a caridade cristã. Tudo o que ganhava dos patrões, um pouco de dinheiro, alimentos extras e roupas, dava aos necessitados. Aos poucos, Zita conquistou a simpatia e a confiança dos patrões e a inveja de outros criados. Certa vez, Zita foi acusada de estar dando pertences da despensa da casa para os mendigos. Assim, quando o patriarca da casa perguntou o que levava escondido no avental, ela respondeu: "São flores." E soltando o avental, uma chuva delas cobriu seus pés. Esta é uma das tradições mais antigas citadas pelos seus fervorosos devotos. A sua vida foi uma obra de dedicação total aos pobres e doentes, que durou até a sua morte. O seu túmulo, na Basílica de São Frediano, conserva até hoje o seu corpo que repousa intacto. Santa Zita é a padroeira das empregadas domésticas. Concedei-nos, ó Deus, a sabedoria e o amor que inspirastes a vossa filha Santa Zita, para que, seguindo o seu exemplo de fidelidade, nos dediquemos ao vosso serviço e vos agrademos pela fé e pelas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelente quarta-feira. Fique na paz.